vou bater um papo em 3 blocos no Gazeta Entrevista de hoje com o governador do estado, Tião Viana. O governador está aqui conosco e, é claro, vai participar com os nossos internautas, conosco e com você de casa, que nos dá a honra da sua audiência, que nos manda a sua pergunta. São muitos temas. Ao longo dos últimos dias, o governo tem sido questionado e o governador tem ido a público falar, tem colocado a sua posição, a sua opinião a respeito dos diversos fatos. Operação G7, o embargo das obras da Cidade do Povo, as manifestações em todo o Brasil e essa que está marcada para o próximo sábado aqui em Rio Branco. O governador nos fala sobre todos esses temas, as ações do seu governo também, são várias ações em andamento, e como ele vê a política, as manifestações, o que se fala também de crise entre o Executivo e o Judiciário. Governador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Alegria enorme estar aqui com você e os amigos da TV Gazeta. Governador, eu quero começar já tocando nesse assunto, porque, obviamente, que quando o senhor vem ao programa, as pessoas querem saber da G7. Vamos lá. Governador, nesses 40 dias, desde a deflagração da Operação G7, o senhor sempre tem se colocado, e eu vou aqui citar a sua declaração: tolerância zero contra a corrupção. E, por acreditar em seus secretários, não demitiu, não os afastou. E eu tenho ouvido, inclusive, pessoas do seu governo dizer: olha, eu acho que o governador deveria ter afastado, mas o senhor se manteve firme. O senhor tomou uma decisão e não afastou os secretários. E aí tem os internautas que fazem essas perguntas, como aqui o Arleudo Alves diz assim: governador, por que até hoje o senhor defende os envolvidos na Operação G7? A Polícia Federal só não vai onde tem evidência de crime? É a pergunta do Arleudo. E a pergunta que eu começo com o senhor aqui, governador. Você pode repetir para mim a pergunta dele? Arleudo diz assim: governador, por que até hoje o senhor defende os envolvidos na Operação G7? Ele até usa um termo correto aqui, os envolvidos. Sabemos que a Polícia Federal só vai onde tem evidência de crime. E aí, governador? Olha, Alain, primeiro, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui com você nesse momento tenso do Brasil. Tenso. Você viu ontem uma marcha de 1.300.000 brasileiros, mais de 1 milhão de brasileiros, querendo dizer algo para a sociedade brasileira, querendo dizer algo ao seu país, querendo transmitir uma mensagem de que algo a mais precisa ser olhado, precisa ser percebido. E esse recado é muito importante na vida democrática. As pessoas têm que ter essa oportunidade de se expressar. A liberdade de expressão é a maior conquista de uma fase democrática da vida de um povo. Então isso aí tem que ser assegurado a qualquer custo e graças a Deus o governo da presidenta Dilma tem tratado assim e graças a Deus a maioria dos governadores tem dado esse tratamento. Eu acho que a pergunta do nosso internauta ela é muito importante porque ela é respeitosa, ela fala de envolvidos, ela fala de uma operação que foi forte, você tem razão, os últimos 40 dias foram um momento de provação. Agora, para mim não é tão difícil, porque difícil foi para Cristo os 40 dias no deserto. Eu, como simples mortal, esses 40 dias fazem parte da aprovação de quem está na política, de quem está por ideais, de quem está governando. Então, veja, o que nós tivemos? Uma operação da Polícia Federal. Primeira atitude do governador diante da imprensa brasileira que veio aqui um dia antes. Foi avisado um dia antes. Ele disse: olha, a tolerância desse governo com corrupção é zero. Já deflagramos 3 operações de combate à corrupção e prendemos pessoas envolvidas com corrupção. Onde tem poder, onde tem uma vida de estrutura de poder, há alguém querendo se aproveitar dela de alguma forma, seja numa igreja, seja num time de futebol, seja num partido político, seja num governo, seja numa prefeitura, seja numa empresa. É assim a vida civilizatória. E você tem um papel como responsável de combater. É isso que eu me reportei. Disse: não conheço os fatos apresentados pela investigação, vou fazer uma averiguação detalhada, agora entendo que não se pode condenar sem prova e não se pode punir sem certeza ninguém. E até prova em contrário, acredito na integridade moral das pessoas que estão me servindo. 3 servidores públicos do Estado, um da Caixa Econômica e 2 do município da Prefeitura de Rio Branco, além do setor empresarial que foi citado. Foi minha conduta primeira. Mandei averiguar amplamente, detalhe por detalhe, cada uma das acusações que foram sintetizadas num jornal de circulação, numa TV de grande circulação nacional. Peguei uma denúncia que estava lá marcada. 23 ruas, as ruas de A a Z no município de Manoel Urbano não existem. Aí eu fui averiguar. As 23 ruas estão lá. Peguei comissão de imprensa, peguei jovens, inclusive lideranças jovens de igrejas, para irem junto, para dar um testemunho. Andaram nas 23 ruas que a denúncia
da polícia falou que não existiam. Eu disse, puxa, mas o que é isso? Como é que se diz que não existem e elas estão lá? Se você quiser ir amanhã comigo, eu lhe levo lá para andar nas 23 ruas. Aí fui para outro município, Tarauacá. Aí deu outra denúncia. 90% dos recursos pagos e 25% deles executados. Isso. Eu fui olhar, lá está, 100% das metas planejadas executadas e 87% dos recursos pagos. Eu disse, outra mentira, 2 seguidas de denúncias, porque eu esperava a verdade para apurar e punir os responsáveis. Aí peguei outra, não, mas tem uma rua projetada no outro município, que foi com dinheiro do Calha Norte, uma emenda do Ministério da Defesa, e feita pelo município, e está lá, rua projetada feita pelo Rua do Povo. Como se fosse uma duplicidade. Fé, como se fosse uma duplicidade. Aí eu digo, meu Deus, será que foi má fé? Porque será que esse investigador não sabe o que é básico? Qualquer aluno de ensino médio sabe que em todo município tem dezenas de ruas projetadas, que rua projetada é aquela que não tem o nome, é aquela que não foi feita, mas que ela precisa ser feita. Quando ela é feita, ela vai para o nome da comunidade põe, vai para a Câmara Municipal, é convertida numa lei municipal e ela deixa de ser projetada. Será que não cabe um mínimo de compreensão básica dessa? Aí tem outra denúncia, também desmentida essa aí. Aí outra denúncia. Lá no município de Epitaciolândia tem uma rua onde tem uma placa ao lado da outra. Ministério da Defesa, Calha Norte e Ruas do Povo. Quer dizer, 2 placas juntas numa obra só. Aí eu fui ver a explicação dos técnicos. Como é que está lá? 500 metros foram feitos pelo prefeito no passado, com o recurso do Ministério da Defesa, com emendas do Calha Norte, e 170 metros, porque o prefeito pediu agora, no ano passado, foram feitos com o programa Ruas do Povo. Tem 670 metros. 170 metros feitos pelo Estado e 500 feitos pelo município. Quer dizer, uma mentira atrás da outra. Aí eu vi a afirmação na denúncia. A formação de um cartel de 7 empresas, que só as 7 empresas ganham todas as obras públicas. Meu Deus, vou olhar isso. Aí a Secretaria de Obras me responde. 174 empresas trabalhando neste governo, nesses últimos 2 anos. Por licitação, por contrato público, nos termos da lei. E não 7. Eu digo, mas puxa vida... Talvez não tenha sido a criação de um próprio empresário que falou em G7, um próprio empresário nas escutas, ele falou G7. Mas o papel da polícia é trabalhar com a verdade, com os fatos. Ela não tem direito de trabalhar com insinuação. Aí eu fui olhar o Ruas do Povo. Só no Ruas do Povo tem 39 empresas trabalhando. Como é que ele falou, o investigador falou em G7, que só o G7 ganha? Aí eu fui para a Cidade do Povo, que nem licitação não segue nem o rito da Lei 8666, não é contrato por licitação. É um termo chamada pública e adesão da empresa que não tem nada a ver com o governo, é Caixa Econômica Federal e é Banco do Brasil, 2 bancos estatais federais. Aí eu fui olhar, estão lá 13 empresas e não as 7. E ainda tem quase 3 mil casas, mais de 3 mil casas ainda, a serem contratadas e não tem empresas habilitadas para querer fazer. Quer dizer, faltam empresas e ele disse que estaria havendo um cartel, que o cartel quer dizer tirar empresas para ter vantagem para um pequeno grupo. Está faltando empresa. Aí eu me dirigi a Rondônia, disse, vou ver Rondônia. Tem lá 4.500 casas sendo feitas em Rondônia, uma empresa apenas pegou lá do Sudeste. Quer dizer, ninguém do Estado participa, ninguém vai lá e participa, mas uma lá do Sudeste pegou. Aí eu fui ver no Amazonas, 9 mil e poucas casas sendo feitas. Uma empresa única lá do Sudeste pegou aquela obra. Aí eu digo, peraí, tem algo errado aí. Não é a teoria de Oparin da geração espontânea. Tem alguma coisa por trás. Vamos observar o que está acontecendo. No meio disso, Alan, famílias presas, destruídas. Que é o caso das prisões preventivas. Ainda teve uma pincelada lá no meu sobrinho, que foi preso porque é meu sobrinho do senador Jorge Viana, senão não teria sido preso. Você olha lá, está lá a matéria que sai na Globo para o mundo inteiro. Como é que sai a matéria? Mora numa cobertura, aí eu fui olhar, onde é que ele mora? Um apartamento de 97 metros quadrados, que o preço básico de contrato de compra foi R$153 mil. Aí eu disse para o jornalista da grande emissora nacional, você sabia que a verdade é essa, que ele não mora em cobertura, que ele mora num apartamento de 10 por 9? Aí ele disse, não, eu não sabia, me perdoe, eu vou tirar a matéria, mas já tinha saído. Aí tem as pessoas presas, ficaram 40 dias, quando foi negado ao Ministério Público o direito de ter acesso ao processo, não se manifestou. Foi negado o Ministério Público. Por que o senhor acha que o Ministério Público não recebeu o inquérito? Aí quem tem que explicar é quem tomou a decisão. Vai ter que explicar o Ministério Público. Eu questionei aqui a procuradora, será que não é por conta do professor Rego, ser assessor do governador? E ela aqui disse, olha, Alain, eu mesmo me declarei
impedida para não levantar essa suspeita. Pois é, mas vamos imaginar que fosse isso. Como é que ela é suspeita, então, para tomar uma decisão, porque o pai é secretário e trabalha em governos há mais de 35 anos no Acre, e é um dos maiores patrimônios éticos do Acre, é o pai da procuradora, e o marido da desembargadora que deu a sentença, que é cargo de confiança no governo, e ela não é suspeita de nada. Que 2 pesos e 2 medidas são essas? Por que o dedo é apontado para uma procuradora concursada e a desembargadora não se julgou suspeita de nada, de ter raiva de nada? É preciso que a justiça explique isso. Não sou eu. O senhor acha que houve falhas também no processo de levantamento dos engenheiros que fizeram as averiguações da Polícia Federal? O senhor acha que há suspeitas? Olha, eu não quero... Eu acho que a polícia tem um papel importantíssimo. Ela tem que investigar, ela tem que agir nos termos da lei, ela tem que ter o ordenamento constitucional, jurídico. A Polícia Judiciária é fundamental para a democracia brasileira. Eu fui um dos maiores defensores. Devo ter contrariado alguns delegados do Brasil afora, porque eu fui um dos maiores defensores do movimento nacional de carreira de Polícia Federal, onde comece como agente e chegue a delegado agente. Eles terminem sem essa coisa de uma pessoa entrar com 25 anos para ser delegado e ser dona do mundo, e um agente que está há 30 anos é alijado de qualquer opinião, de qualquer experiência, simplesmente por uma briga corporativista e discricionária, na minha opinião. Apresentei até a proposta do modelo americano, do FBI, de polícias americanas, dentro do Senado Federal. Devo ter contrariado alguns delegados também. Mas aí o que eu te diria? Não é um problema se o perito errou ou acertou. Isso é um problema que vai ser julgado pela justiça. A única coisa que eu pedi é que houvesse serenidade, que houvesse justiça verdadeira. Porque, Alan, nada é pior do que condenar um inocente. Nada é pior do que você destruir a honra de uma pessoa. Eu conheço muitas dessas pessoas, conheço todas essas pessoas envolvidas. E eu posso te assegurar que eu defendo sem nenhum destemor a honra e a dignidade delas, dos servidores públicos que trabalham comigo e os empresários eu conheço, e não posso apontar o dedo de um ato de corrupção dentro do meu governo. Porque é a coisa pior que tem é a justiça. Você lembre do caso Luziene lá em Sena Madureira. Uma pré-adolescente estuprada, violentada e morta. Foram presos 3 jovens e 3 irmãos, pobres. Foram presos, ficaram depois de um período de 2 anos e 3 meses. O pai deu um tiro na cabeça porque sabia que os filhos eram inocentes. E aí um promotor pede a retirada da denúncia porque não tinha elementos para condenar, porque eles eram inocentes. Imagine a gravidade disso. E a vida daquele pai, quem vai devolver? E para minha curiosidade, toda vez que essa desembargadora julga o caso, algum caso envolvendo uma pessoa envolvida no processo sendo Madureira, ela se diz suspeita por razões de fórum íntimo. E essa pessoa tem forte interesse político, esse senhor que está envolvido no caso de Sena Madureira processualmente, não estou fazendo juízo condenatório, ele tem todo o interesse nessa condenação política e moral do meu governo. E ela tem essa intimidade declarada nos autos. Então isso tem que ser colocado. À luz da democracia, à luz da transparência, à luz dos fatos, para que a gente não tenha direito de cometer injustiça. Porque eu conheço essas pessoas, vejo os que acordam 5h30 da manhã, param à noite. Hoje, Alan, eu recebi um empresário que não é nenhum desses. Certo. Sabe o que ele me disse? Governador, vim lhe pedir um favor. Eu tenho 2 contratos do programa Arroz do Povo. Como o governo paga muito pouco, paga baixo nos contratos que são feitos, eu não tenho a menor condição de me manter nessas obras, eu quero sair, me ajude, me permita que eu renuncie a essas obras. Eu disse, olha, e você imagina a situação, eu pagar um preço de dúvida moral, quando na verdade o empresariado o que está reclamando é que não tem condição de segurar uma obra porque o preço é baixo. Não tem um caso de superfaturamento na Operação G7 denunciado. Não tem uma pessoa... Alan, eu levantei, inclusive, governador, a questão aqui da comissão de licitação, que não é citada. Nem denunciada. Governador, eu fiz alguns questionamentos a empresários, perguntei. Há superfaturamento no governo Tião Viana? O que eu ouvi, e vou dizer isso aqui com toda a pureza da alma, é que os empresários dizem o seu governo. O Tião paga mal, as obras são muito abaixo do preço. Difícil até para a gente receber, porque o homem fica apertando ali. Não sou eu que pago mal. Eles podem dizer, mas eu respeito, mas não é a questão de pagar mal. É porque se segue a lei. A lei diz que o contrato tem que ser feito de licitação por tabela chamada SINAP, que é uma tabela nacional de referência de preço. Aí que eles dizem que paga mal, porque o preço no Acre é muito baixo. E eles têm razão, porque um saco de cimento lá em Brasília custa R$13, e aqui no Acre ele custa R$32. Só que o Tribunal de Contas
da União, ele não separa isso. Na hora de julgar, ele quer saber se está dentro da tabela SINAP. E a gente luta todo dia para mudar isso, para ter um preço digno, para que não quebre o empresariado. Porque quando ele disputa com outras empresas, Alan, ele reduz o preço 15%, 20%, ele não tem como ter lucro. Ele quebra aí, ele vai ferir o interesse público na qualidade. E como é que resolve isso, governador? Mantendo, obviamente, o que eu fiz? Aí me permita a legalidade. Eu te dizer. Certo. Eu conversei com a Polícia Federal há meses, eu conversei com o Ministério Público, eu conversei com a Federação das Indústrias e eu conversei com o Tribunal de Contas do Estado e pedi, por favor, Tribunal de Contas do Estado, Polícia Federal, Ministério Público, vão para dentro da comissão de licitação para não deixar, como já não se deixa, graças a Deus, subir R$1 do preço de uma obra, mas também não deixar cair nada, porque o crime é tão grande quando é superfaturado e quando é subfaturado. Mas para dar direito ao empresário trabalhar numa margem de lucro justa, achem uma fórmula, porque a gente tem que seguir as normas de contrato público que trabalham com a tabela SINAP. Foi o que eu fiz. Agora, condenar essas pessoas, eu conheço, Alain. O que eu diria para eles é não desistam do Acre. Muitos estão querendo ir embora. Não, outros não participam das licitações. Emprego, que geram renda para a vida. Criou-se um clima muito ruim. Eu diria, não desistam, não insistam, lutem pela honra, acreditem no trabalho e na dignidade da família, vão para a batalha, vão para a luta, porque a verdade vai aparecer. Tem uma frase lá do apóstolo Lucas, diz que não há oculto que não seja revelado. Não há desconhecido que não seja conhecido. Então, é preciso que a gente acredite que a verdade tem que aparecer, doa quem doer, ela vai aparecer por inteiro. Porque eu sei que já tem órgãos de fiscalização vindo aqui, eu já pedi para a Controladoria Geral da União, eu já fui o CAD, a Agência Reguladora do Domínio Econômico, eu já fui ao Ministro da Justiça, eu já fui ao STJ, eu já fui ao Corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Eu quero que apure tudo, Alan. Agora eu quero a verdade. O meu pedido é pela verdade, porque se alguém agiu por ódio ao invés de justiça, se alguém agiu por manipulação ao invés de responsabilidade e sensatez, vai ter que pagar. Tem que pagar porque ninguém tem o direito de destruir inocentes. Vou dar uma paradinha para o intervalo, estou batendo um papo com o governador Tião Viana e vamos falar também de outros assuntos. Tem muitas perguntas aqui do internauta. Governador, vamos bater fazer um bate-bola mais curto, porque aí eu faço as perguntas do internauta. Eu estava com vontade de falar muito. Tá certo. Já já a gente volta após o intervalo. Até já.